E aí, Clãzinho, tudo beleza? O assunto de hoje vai ser sobre propriedades fiduciárias. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp porque o pessoal vai ficar mandando mensagem. Já estão me atrapalhando, né? Me distraindo. E são coisas que não são ligadas ao canal nem nada, são só da minha vida de maneira geral. Mas o que acontece é o seguinte: as propriedades fiduciárias, elas são o quê? Elas são títulos de propriedade, que elas são feitas sobre outras propriedades de forma a alterar o funcionamento delas. Existem várias formas, várias propriedades fiduciárias, como por exemplo empresas, né? Uma empresa não é uma propriedade privada, você não encontra uma empresa na natureza e se apropria dela. Ela é simplesmente uma abstração jurídica e no qual você é o dono da empresa, tu é dono de uma titularidade reconhecida. Empresas não existem naturalmente. Outra coisa que são propriedades fiduciárias, por exemplo, os seus jogos na conta da Steam, porque você comprou uma licença que lhe permite o uso disso. A Steam pode retrair o seu uso, pode pegar, aplicar, por exemplo, um ban da VAC, pode fazer um monte de coisa sobre isso. Mesma coisa para qualquer outra, para Origins, que é da EA, para Epic Game Store, essas coisas. Todos esses são propriedades fiduciárias. Também como chave de ativação, elas são só uma sequência de números, mas ela é um título que tu vai utilizar, é um segredo, que daí tu vai usar para liberar uma cópia que tu tem de algum programa, né? E assim vai. O Bitcoin é outro exemplo disso, títulos sobre carros é outro exemplo disso, e existem vários tipos de consenso sobre ou imposições, mas arranjos sociais de maneira geral, que fomentam o que seriam propriedades fiduciárias. Tu pode ter consensos voluntários, né? Tipo, tu pode ter o próprio código do Bitcoin, várias coisas que tem termos de uso, como por exemplo o YouTube. Sim, meu canal não é minha propriedade privada, porque ele depende de um termo de uso, apesar de termos de uso poderem ter problemas, e também existem arranjos que são hegemônicos, como por exemplo o Estado exigindo que você pague o IPVA para você não ter o seu carro confiscado, ou o IPTU para não ter problema com a sua casa, e assim vai. Então, o que ocorre nessa situação em específico? Deixando bem claro, a estrutura que a gente tem sobre as propriedades fiduciárias, elas são dependentes, e isso por padrão não tem como ser independente de propriedades privadas. E elas não podem ser contrárias à propriedade privada. Esse tema é importante porque eu vou falar de outros problemas que não são sobre o Bitcoin, são sobre o sistema bancário, para mostrar que tem muita gente falando besteira também, até dentro do ambiente do Bitcoin, né? Que tem alguns defensores que defendem uma coisa que é uma captura pelo Legacy. Mas a questão toda, então, das propriedades fiduciárias é que elas são títulos, e esses títulos eles têm que ser frutos de contratos. Se eles não forem frutos de contratos, se eles forem hegemônicos, eles já são problemáticos, né? E elas podem estar alinhadas ou desalinhadas do que seria o direito de propriedade. Então, o que acontece? Se estiver desalinhado ao direito de propriedade, seria um título inválido. Como, por exemplo, eu comprei um carro, esse carro é de direito meu, né? E aí o que acontece? Eu não pago o imposto, o Estado vai lá, toma meu carro, alguém daí registra esse carro no nome dele. Mas o carro é de direito meu. Mesma coisa para uma casa, mesma coisa para qualquer outra coisa. O fato que eu pago imposto não é que eu concorde com o Estado que o imposto é legítimo ou que que o sistema de registro é legítimo. É só que eu prefiro não ser violentado, sendo expropriado e a minha propriedade sendo passada adiante e ficando pior ainda de eu conseguir recuperar ela, né? Do que não pagar e pagar para ver, né? Então, o que acontece? Isso não fomenta uma validade do Estado, não faz com que o arranjo hegemônico do Estado se torne válido. Mas a gente tem que reconhecer que o Estado cria uma espécie de propriedade fiduciária. Quer dizer que, então, o direito de propriedade não existe? Se tu vai ser um maximalista e falar isso, porque seu terreno não é teu porque tem que pagar IPTU, né? Tu vai pegar e ter que dizer que, então, tá, se não existe, se o Estado tomar de ti, não era teu. É simplesmente do que o Estado te deu, ou te deixou ter, né? E assim vai. Mesma coisa para, por exemplo, o nosso bom e velho, que eu vou só fazer o som, né, o EPI. O EPI, de acordo com a Constituição brasileira, diz o quê? Que não é seu. Não é seu, porque todo o EPI, todo o Bang Bang pertence à União,
né? E você só tem uma concessão de uso. Então não existe direito adquirido, por exemplo, na visão jurídica brasileira sobre EPIs, né? Você sabe que eu estou falando com EPI. Sendo que dentro do libertarianismo, é óbvio que se tu comprou aquilo ali, é teu, acabou. Ah, mas o Estado, você assinou um contrato em uma condição hegemônica, né? Quer dizer que daí tu vai botar testa? Se o Estado vier tomar o teu EPI, não, vou ser brabão, eu sou caqui brabão, bravateiro, não vou entregar nunca, só tirando das minhas mãos geladas, né, Melon Lab, no caso. Não, eu particularmente não faria isso, um EPI não vale mais que a minha vida. Eu não nucaria minha vida por conta de um EPI, talvez de outra coisa, mas não de um EPI, talvez de um filho, né, esposa, alguma coisa assim. Mas geralmente, se for só um bem físico, eu abro mão. Mas o ponto que é o seguinte, o que acontece? Se a gente for pegar e analisar, por mais que tu tenha esses arranjos hegemônicos, né, que invalidam em grande parte o que eles querem titularizar, tipo, a sua titularização é em grande parte inválida, tu tem que reconhecer que eles existem. E a questão também que tu tem dos arranjos consensuais, alguns deles podem ser inválidos. Por exemplo, quando tu tem um arranjo que é, por exemplo, um termo de adesão, no qual o termo de adesão, a interpretação dele é ambígua, tu tem que considerar que esse termo de adesão tem que dar vantagem ao aderente. Por quê? Isso daí é princípio jurídico brasileiro e na verdade mundial, né? Todos os países do mundo basicamente reconhecem isso. Mas isso daí é do direito natural. Por quê? Porque num termo de adesão é um lado que escreve esse termo, né? Um lado escreve. Então, se tu tem uma ambiguidade e é dado que a ambiguidade é favorável ao proponente do termo de adesão, então tu está basicamente incentivando que não haja nenhuma clareza, que só haja ambiguidade, e assim a pessoa vai inventando a medida que precisa. Sendo que os termos de adesão são justamente para definir o que está sendo titularizado e quais são os deveres do prestador, né, do que oferece o termo, e do aderente. Quais são os deveres, quais são as obrigações, quais são os direitos e tudo mais. Se tu não tem isso, tu tem um problema. Existem certos casos, que eu já comentei aqui também, que algumas vezes esses termos de adesão eles utilizam de critérios subjetivos por parte do aderente para tentar fazer certas coisas ocorrerem. Só que esses critérios subjetivos não fazem sentido, porque, novamente, a subjetividade sobre isso é ambígua. Então, proibições, vedações e tudo mais com base em questões que não são previamente assináveis ou que dependem meramente da vontade do outro, não são válidas, né? Ou disposições, por exemplo, contratuais que garantem um conflito, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, em várias lives no caso, sobre, por exemplo, um contrato de matador de aluguel, né? Esse contrato existe, ele faz parte digamos assim, da história, né? Alguma pessoa assinou esse contrato, ele entrou nesse acordo, eu estou colocando o contrato como assinado, mas pode ser um acordo verbal, isso ocorreu. E daí tu vai dizer, não, como é inválido não ocorreu. Não, ocorreu. Isso é o que permite com que a gente puna mandantes de crime, porque eles têm uma ligação com o criminoso que perpetra o crime, né? Então, de maneira geral, é isso. Esse assunto é meio óbvio se tu for parar para pensar dentro do libertarianismo, mas ele não é tão abordado muitas vezes, né? Pelo menos aqui no Brasil. As pessoas não estão preocupadas com teoria aqui no Brasil, não pensam muito, então eu resolvi pegar e começar a fazer uma série de revisão teórica e falar sobre outros pontos econômicos que eu tenho que tratar, que eu tratei lá no podcast com o Avelino, mas eu tenho que pegar e tratar com eles com um pouco mais de clareza. Eu estou aproveitando e escrevendo artigos, tem no meu Substack, se vocês quiserem pegar e se inscrever lá. Né? Tem também o meu Telegram, né? O t.me/clãzinho-news, que vocês podem seguir lá para ver notificações e tudo mais. E se vocês quiserem pegar e ajudar o canal, vocês podem pegar e dar um like, se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos. Podem também virar membros se querem ajudar financeiramente. E se vocês querem que tenham perguntas respondidas em vídeo ou ao vivo, né? Claro que depende do que vai ser a pergunta. Tem certas perguntas que eu não posso responder porque violam termos de uso ou são contrárias à minha estratégia, mas daí eu aviso o pessoal. No pior dos casos, eu
respondo no privado ou peço para a pessoa fazer outra pergunta, né? E o que acontece? Eu posso pegar e fazer essa resposta se vocês usarem a ferramenta do Valeu, que seria o like no comentário, né? Deixa eu ajustar aqui o brilho para minha camisa, que daí fica melhor o brilho. Então, de maneira geral é isso. Não tenho muito o que pegar e comentar mais sobre isso com vocês, porque esse aqui é um assunto introdutório para os demais vídeos, né? E eu tô agora começando a escrever vários artigos, acho que vai dar uns 7 artigos sobre o mesmo tema, só sobre a questão da interferência econômica estatal e como empreender, que é uma tentativa, assim, de esclarecer os pontos sobre inflação e juros negativos do Renato Amoedo, que eu acho que ele faz mal esses argumentos. Ele dá a entender que não existe empreendimento viável, né? E não existe, digamos assim, formas de ter a sua renda protegida e tudo mais, tipo, são vários argumentos que eu acho meio absurdos que o Renato faz. Então eu estou preparando para gravar fazer esses artigos e talvez gravar esses vídeos futuramente. Né? Então se vocês querem pegar e ajudar o canal, são essas as formas, tem também links para doação. E se vocês tiverem sugestões de tema, coloquem nos comentários, porque gravar vídeo todo dia eu tenho que pensar para todos os dias, eu tenho que pensar em vários temas separados. Mas por esse vídeo é isso. Esse aqui é um vídeo que é um stepping stone para outros vídeos, para outros assuntos que são importantes, né? Então já vou começar a gravar eles agora na sequência.